hoje estamos à conversa com a nossa querida Guida Caetano, que ou está atualmente reformada, verdade, Guida? Sim, é verdade, já desde 2015. A sua reforma veio na sequência de um problema de saúde, correto? Um cancro de mama, Ok, em 2011. muito bem. Guida, como é que chegou à PNL e em particular às conversas com PNL? Portanto, eu conheci a Tita noutras andanças, como se costuma dizer, num grupo que dava apoio a mulheres com cancro de mama, o Melhor de Mim. Uhum. E nessa altura a Tita estava a iniciar este projeto das conversas com PNL, falou-me e eu acabei por ficar curiosa e entretanto fui experimentar e ainda bem que o fiz. Fiquei curiosa porque não conhecia de todo, mas entretanto acho que ainda bem que me falou nisso, porque Muito bem, valeu, muito bem. valeu muito a pena. O que é que encontrou nas conversas com PNL? Eu encontrei, pronto, como a Tita já disse, eu já não tenho atividade profissional por opção, não é? E na sequência dos problemas de saúde que tive, optei até mesmo por causa do stress e tudo isso, manter-me com uma vida mais sossegada e optei por me reformar e acabei por me reformar por invalidez. E acho que fez todo o sentido, porque eu já tive 2 cancros de mama, e acho que se tivesse tido por base o PNL tinha sido muito mais fácil. Não é que tenha corrido mal de todo, porque não correu, apesar de ter tido o segundo, não foi porque tivesse corrido mal, são coisas que acontecem, mas são coisas que acontecem, mesmo a ciência dizendo que não, foram coisas que aconteceram em períodos da minha vida em que eu estava muito debilitada psicologicamente. Certo. A primeira foi na sequência de um divórcio e a segunda situação foi na sequência da morte do meu pai também por um problema oncológico. E acho que atualmente, se isso tivesse acontecido já com estas bases que tenho, eu acho que não teria deixado ou não teria permitido sequer me ter andado tanto, na tristeza. Estamos a falar de uma história bem intensa, não é? Porque estamos a falar de um divórcio com uma carga emocional significativa, um cancro, falecimento do pai e novamente o cancro outra vez. E vou, sim. E eu acho que é isso mesmo. O que eu acho é que com as ferramentas que nos são fornecidas através das conversas com o PNL, as situações vão-nos acontecendo na vida na mesma, não é? Porque os problemas todos continuamos a ter, porque a PNL Claro, claro. tira os problemas. A PNL ajuda-nos a ultrapassar de outra forma. E eu acho que se tivesse como base estas ferramentas, não me teria permitido ir tão ao fundo. E ao irmos ao fundo, é claro que o nosso sistema imunitário acaba por ficar muito debilitado Mais fragilizado. e quem já tem a tendência para acaba por fazer despertar algo que está lá Sem adormecido. dúvida. E nesse aspecto acho que teria-me ajudado imenso, mas pronto, não ajudou na altura, continua a ajudar agora, porque todos nós sabemos que quem passa por estas experiências é acompanhado ou de 6 em 6 meses ou anualmente, e eu acho que tem-me permitido, mesmo até nas consultas, quando vou às consultas, porque eu da segunda vez acabei por tomar conhecimento que tinha numa rotina, Uhum. numa ecografia e numa mamografia, e não estava de toda à espera. Pronto, já tinha passado alguns meses do falecimento do meu pai, eu acho que até já tinha recuperado alguma coisa, pensava eu, mas o que é certo é que atrás já tinha ficado a marca. E acho que nestas rotinas que se vai fazendo, continua-me a ajudar, porque ainda agora, há relativamente pouco tempo, tive a minha rotina, andava com uma dorzita numa axila, e já estava a fazer contas de cabeça e um bocadinho assim mais enervada. E entretanto pensei assim, bem, agora tens ferramentas para utilizar, não tens necessidade de o fazer, e acabei por utilizar até o Circo de Excelência. Imaginei-o na minha cabeça como é que iria ser a consulta, apesar de estar com receio, consegui visualizar ao fim e ao cabo a situação toda que se estava a passar na consulta, ou na suposta ida à consulta, Certo?
e o que é certo, portanto, imaginei uma situação assim até bem disposta e caricata e assim, e realmente quando entrei no consultório o médico observou, disse-me, opa, esteja lá calada, isso está tudo bem consigo, e assim mesmo na brincadeira como eu tinha imaginado. E portanto, parecendo que não, eu acho que nos tranquiliza. É claro que se houver problemas eles estão lá, têm que ser Claro. resolvidos, não é? Mas já não me fez estar em stress aqueles dias todos a aguardar a consulta, porque isto ainda me apareceu para aí uns 15 dias antes da consulta e ajudou-me imenso, É um mesmo. sofrimento por antecipação, não é? Que é uma coisa que é muito comum e que nos desgasta brutalmente, não é? É verdade. E penso que essa ferramenta, por exemplo, isto depois é assim, todos nós aprendemos várias técnicas, identificamos-nos com algumas ou não, não é? Claro, Porque claro. temos que utilizar as mesmas, e eu há algumas que utilizo com frequência, pronto, e uma delas realmente é o Circo de Excelência e tem-me ajudado imenso, mesmo. Portanto, apesar de não ter atividade profissional, as conversas com PNL podem ser utilizadas em qualquer área da nossa vida. Portanto, a Eu nível costumo, eu sei, costumo até dizer que é a parte mais maravilhosa da programação neurolinguística, é que de facto ela abrange todo o leque da nossa vida, não é? Todas as áreas da nossa vida. E uma das coisas que, curiosamente, eu me deparo muito, não só foi a minha história, como me deparo muito com as pessoas que chegam até às conversas com PNL, é que habitualmente a pessoa vem com um determinado intuito, ou seja, pode ser mais para a área profissional ou pode ser mais para a área pessoal, e depois de repente quando entra percebe que aquilo vai mexer não só naquela área que trazia por intenção, não é? Mas acaba por ganhar ferramentas para poder mexer em todas as vertentes da sua vida, e esta é realmente uma das coisas que eu não, acho ali que é mais impactante. era uma ideia que eu tinha, que eu pensei assim, bem, vou fazer isto ou vou experimentar, mas se calhar como já não tenho profissão, isto se calhar já não fará muito sentido, mas de qualquer forma fui, ainda bem que fui, porque sem dúvida que se pode utilizar em qualquer área da nossa vida, tanto a nível profissional como pessoal. E a mim, a nível pessoal, tem-me ajudado imenso, pronto, nestas situações das rotinas, que aquele stress sempre anterior consigo agora acabar por controlar, tanto a nível pessoal e tão simples quanto isto. Eu acho que quando as pessoas estão em casa, reformadas, acabam por achar que não fazem nada, entre aspas, não é? A pessoa acha que, epá, estou em casa, parece que não faço nada. O que é certo é que temos sempre tarefas para fazer, o que quer que seja, hum, e acabamos por uma carga muito forte em cima de nós, como quem diz, tu hoje tens de fazer isto, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e depois chegas ao fim do dia e não fazes e ficas frustradíssima. E essa parte ajudou-me muito porque impõe a mim pequenas tarefas. E se eu as conseguir fazer tanto melhor, se eu as conseguir ultrapassar melhor ainda. E é o que realmente acontece. Em vez de colocar no leque das tarefas uma imensidão de coisas que eu já sei de antemão que não as vou conseguir fazer, mas como exijo de mim própria, acho que as tenho que fazer, entre aspas, não é? E com esta situação também, uma das coisas que me tem ajudado imenso é as pequenas tarefas. Eu programo o dia, hoje tenho que fazer isto, aquilo e aquilo outro, que são coisas que eu sei que consigo fazer. Se eu conseguir fazer mais, tanto melhor. Portanto, Isso dá uma leveza muito grande, não é, Guida? Porque nós, de completo. facto, às vezes geramos ansiedades e pressões, não é, internas nas nossas vidas muito grandes, e é aqui que também aprendemos de alguma forma, aliviar esta carga que trazemos às costas, não é? Sem dúvida, nessa parte, imenso mesmo. E pronto, e depois há outras situações em que eu tenho utilizado também muito as ferramentas que tenho utilizado, que aprendi no PNL, que é a mudança de estado para mim é brutal. Pronto, acho que as pequenas coisas que nós vamos tendo no nosso dia a dia, eu anteriormente achava, se eu estava chateada com alguma coisa, eu tinha que estar assim chateada e tinha que estar triste e eu acho que aquilo depois é um novelo, a pessoa acaba por dizer assim, estou triste e depois vamos ficando, mesmo Claro, claro. apesar de às vezes o motivo não ser motivo suficiente para que isso aconteça. E eu acho que interiormente eu consigo ter os meus diálogos e dizer assim, então mas estás assim porquê? E essa mudança de estado, ou ouvir música, ou sorrir, basta-me, eu há situações em que estou mesmo em grande stress,
situações, pronto, a nível familiar, a minha mãe está com alguns problemas de saúde e acaba por nos causar um stress na família e, e eu consigo agora, desde que tenho estas técnicas, pensar assim, bem, acalma, sorrio, basta sorrir para um espelho, ou mesmo para mim própria, interiormente eu sentir que estou a sorrir, para conseguir acalmar, relaxar e logo a seguir conseguir resolver, ou pelo menos encaminhar por forma a não ficar, porque eu desorientada ou enervada também não consigo resolver nada e já consigo interiormente fazer esses diálogos internos que me permitem ou que não me permitem ficar no estado de stress e ajuda-me sem dúvida no dia a dia. Oh, Guida, é muito interessante estar a ouvi-la falar sobre isto, porque eu recordo-me perfeitamente que quando iniciou na PNL, aliás, até ainda antes no Melhor de Mim, mas no Melhor de Mim nós também atuamos muito com a programação neurolinguística, não é? Eu recordo-me que um dos seus grandes desafios na altura era de facto o lidar com essa situação da mãe, não é? E isso estava-lhe a gerar ali alguma ansiedade, não é? E agora estar a ouvi-la falar desta forma, e porque sei também, não é, que de facto já lida com a situação de outro modo, e não infelizmente porque a questão da mãe tenha melhorado, não é, porque infelizmente não é, mas de facto o ter ganho as suas próprias ferramentas para conseguir poder lidar com a situação estando no estado certo, não é, porque de facto se estivermos no estado certo nós conseguimos resultados bem diferentes, não é? Conseguimos, sem dúvida, ajudar muito mais e isso eu acho que a PNL para mim foi, porque faz-me parar interiormente e faz-me pensar, resolves alguma coisa estar assim? Não, porque pronto, o meu problema de saúde está cá, o problema de saúde da minha mãe também está, os problemas vão surgindo na mesma, os stresses, portanto nós temos é que não nos permitir ficar demasiado ou estressados, ou chateados, ou mesmo deprimidos, não é? Porque não ajuda, bem pelo contrário. Portanto, o que ajuda é conseguirmos estar de cabeça aberta para conseguirmos agir. Sem dúvida, sem dúvida. E a Guida há pouco disse uma coisa com a qual eu concordo inteiramente e que de facto é, a meu ver, aquilo que faz a diferença. Nós efetivamente não deixamos de ter problemas, não é? Os ditos problemas. A vida vai sempre colocar-nos à nossa frente algumas situações bem desafiantes para nós enfrentarmos. Eu costumo dizer que nós temos uma das duas formas de abordar essas situações desafiantes que nos aparecem, que é ou entregarmos a elas de uma forma ansiosa, estressante, triste, perguntando-nos porquê e porque é que isto me acontece, ou de alguma forma encarando aquilo como um facto, não é? Tendo alguma aceitação pelo que está a acontecer, com o intuito de levarmos aquilo da melhor forma possível, não é? E é aqui que eu acho que de facto que as ferramentas fazem grande diferença, não é? Sim, para mim tem sido a mudança do estado, por exemplo, a auto-hipnose também acabo por utilizar bastante, ou para dormir, para conseguir dormir, e se me perguntar consegue fazer a técnica toda até ao fim, se calhar às vezes não consigo, o que é certo é que eu consigo adormecer, e ao fim e ao cabo é o objetivo. Claro, claro. A auto-hipnose para mim surpreendeu-me muito logo, foi quando terminámos o curso, eu acho que até tive a oportunidade na altura de comentar com a Tita, porque nós antes do teste final das conversas com PNL, conseguimos conferenciar com alguns colegas da turma anterior. E uma das colegas disse, epá, eu fiz a auto-hipnose antes do teste para conseguir ter 95, se soubesse tinha pedido 100, eu acabei por ter 95. E eu pensei assim, bem, será? Será? E então, pai, uma semana antes comecei a fazer a auto-hipnose. E depois pensei assim, opa, não vou pedir 95, já agora vou pedir 97, que é para ver se eu consigo ter esta pontuação no teste. Mas juro que quando fiz, pronto, para dormir tudo bem, tem dado imenso resultado, mas quando foi esta situação eu disse, não vou pedir 100, porque pode haver muita probabilidade disso acontecer, nem vou pedir 95, vou pedir 97. E o que é certo é que eu no teste final tive 97. E então eu disse, uau, isto dá mesmo resultado. Porque, pronto, é mesmo assim, eu acho que
as coisas quando se falam, não se falam por falar, e ainda por cima a este nível, acho que não, a Tita é uma formadora excelente e acho que não se fala, até porque tem por bases os criadores das técnicas, e eu acho que não se fala por falar. E o que é certo é que isto, com o tempo, realmente nós vamos nos apercebendo, às vezes não tanto na hora, mas ao passar do tempo, eu às vezes ponho-me a perceber, eu posso até nem ter a noção que estou a aplicar a técnica X ou a técnica Y, mas o que é certo é assim, pá, caramba, isto realmente, por pensar ou por fazer ou por tentar interiorizar e dialogar comigo própria, estas coisas acabam por Fazer a diferença, não é? e vir a diferença, porque não há dúvida. Acho que é uma questão de, é assim, é como digo, eu farto-me de até inconscientemente com pessoas da família, quando vejo que estão assim ou estão tristes ou há alguma situação, eu já não consigo ficar calada, porque se eu tenho estas ferramentas, porque é que eu não hei de começar a divulgar e Passar a ajudar? palavra. Exatamente, e passar a palavra, e acho que as pessoas realmente assim, olha, realmente tens razão, e pronto, entretanto, eu também tenho um filho que fez o curso comigo e pronto, acabamos por, como somos 3 cá em casa, o terceiro acaba por andar sempre, entre aspas, a levar connosco, É contagiado de certeza, não é? porque a gente quer queira, quer não, como nos faz bem, e eu acho que inconscientemente nós acabamos por conseguir ir transmitindo também a palavra e ao fim e ao cabo ajudando, mas sem dúvida que ainda bem que a ti está e estou desejosa que comece o novo, porque pronto, isto depois deixa aquele bichinho, Para querer mais, não é? gostava de saber mais, não, sem dúvida, muito bom, mesmo. Muito bom, Guida, obrigada. Oh, Guida, Nada. o que é que diz, o que é que lhe dizem os seus pensamentos hoje? O que é que diz de si para si? Olha, há uma coisa que eu ainda quero ver se consigo mudar, porque também, entretanto, acho que até tinha comentado na turma, eu continuo sem conseguir chorar, e esta é a minha etapa para a próxima formação, porque eu acho que quem passa por as situações oncológicas, a gente tem que arranjar forças, e às vezes arranjamos tantas forças que criamos uma carapaça e há coisas que não passam, pronto. E essa parte aí ainda não consigo, pronto. Um dos objetivos para a próxima é ver se consigo começar a exteriorizar. A deixar sair essas emoções. Exato, quando tiver que ser. Eu acho que me fiquei a conhecer muito melhor, porque qualquer um de nós que goste e que interiorize os conhecimentos da PNL tem força para tudo, porque nós todos temos cá as ferramentas dentro. Sem dúvida. Não as sabemos é utilizar. Portanto, eu acho que fiquei-me a conhecer muito melhor e ainda quero-me conhecer um bocadinho mais, pronto, com essa parte da situação dos sentimentos, essa parte ainda não, mas sem dúvida que fiquei-me a conhecer melhor, eu acho que é o que, resumindo tudo, acho que sim. Fiquei-me a conhecer melhor e sem dúvida ajudo-me a mim própria, o que é muito bom, porque se nós não nos ajudarmos a nós próprios, eu acho que mais ninguém nos consegue ajudar. E acontece tantas vezes, não é? Nós sermos o nosso pior, vou dizer o nosso pior amigo, para não dizer isto de outra forma, não é? Mas tantas vezes que de facto nós acabamos por não nos apoiar a nós próprios, não é? E isso obviamente dificulta muitíssimas Sim, coisas, não é? Sem dúvida. Esse é um dos passos mais importantes, sem sombra de dúvida. É conhecermos Minha querida, eu agradeço-lhe imenso por esta sua partilha e por nos dedicar este bocadinho e esta vontade de passar também a sua história e a sua palavra. Muito obrigada. Obrigada. Bem-aja e até à nossa próxima viagem. Exatamente. Beijinho. Um grande beijinho, minha querida.